Esse é um pulverizador montado. O primeiro ponto de importância aqui é a gente atentar ao fato de que nós temos que manter a TDP o mais reta possível em relação ao eixo da bomba. Por quê? Porque quanto mais baixo eu deixo o pulverizador, e vai aumentar o desgaste da TDP. Tá? Quem está fornecendo a energia mecânica para todo o pulverizador é a TDP do trator, que através desse eixo aciona a bomba de pulverização, um dos principais componentes do pulverizador que a gente tem. Ele é simples, tanto que o acionamento da barra é totalmente manual. Na grande maioria dos pulverizadores que nós vemos ao nosso redor são pulverizadores autopropelidos, que a gente faz o acionamento das barras de forma hidráulica. Isso facilita muito o que será? Facilita e diminui os tempos perdidos com manobra. É aí a importância de se ter um acionamento hidráulico. Não é por frescura ou por facilitar o operador pura e simplesmente, mas o próprio agricultor e quem está gerenciando a aplicação, se eu estivesse nessa posição, desejaria e compraria um pulverizador com acionamento hidráulico, porque isso facilita para o operador, diminuindo a fadiga dele ao longo do dia de trabalho, aumenta a capacidade de campo operacional em função da diminuição dos tempos perdidos com manobra, e com isso você consegue pulverizar mais área por dia de trabalho. Falando sobre o circuito, e esse é o objetivo do tema, o circuito hidráulico do pulverizador de barras. Um dos principais componentes, e é o primeiro que eu vou reportar, é o reservatório ou tanque de pulverização. Esse exemplo é de plástico, né? Mas não era assim até então. A indústria do plástico é recente. E os pulverizadores, da grande maioria das vezes, e a gente até encontra esse tipo de tanque no campo até hoje, tanques de fibra de vidro. Esses tanques eram utilizados em larga escala até recentemente. Pouco tempo, é recente a substituição desses tanques de fibra de vidro por plástico. Porque o fibra de vidro tem um grande problema. A fabricação dos tanques de fibra de vidro é um grande problema. É extremamente poluente. E causa um grande problema a quem está fabricando. Trabalhar com a fibra de vidro, essa fibra, o pó da fibra de vidro entra nas vias respiratórias do cara que está construindo o tanque e causa a mesma coisa com o fumante de 20 anos. Devido ao problema, principalmente da construção do tanque, e mais recentemente com o problema do rejeito do tanque, quando ele vamos dizer, não é utilizado mais, ele é um problema ambiental, ele é um poluente ambiental. Então ele está sendo trocado por plástico. O plástico já é mais fácil de se fazer a limpeza. Só que o melhor material, o tanque mais resistente e o tanque mais fácil de fazer a limpeza é o tanque de aço inox. Só que o aço inox não vai ter o problema de degradar com o sol, vai ser extremamente fácil de usar. Ele não é tão pesado assim com relação ao plástico, ele é um pouco mais pesado, mas ele tem muito mais vantagens. Só que existe uma desvantagem quase que impeditiva no Brasil, o custo de aquisição. Após o reservatório ou tanque do pulverizador, nós temos um dispositivo muito importante do circuito, que é o filtro de sucção. Esse elemento que eu estou apontando agora. O circuito de pulverizador clássico tem 3 conjuntos de filtros, que eu vou apontá-los agora. O filtro de sucção, de linha, e o filtro do bico, que fica imediatamente anterior à ponta de pulverização. Esses 3 elementos de filtro são os responsáveis por evitar que toda a contaminação que esteja na água do reservatório acabe entupindo o orifício do bico. E se o orifício do bico entupir, num pulverizador de 50 bicos,
Se entupir um, certamente tá para entupir todo o resto e você vai ter que limpar um por um. No pulverizador autopropelido de 50 bicos, você vai demorar pelo menos uns 30 minutos para fazer essa limpeza, ou mais. E serão 30 minutos que um pulverizador desse tipo faz 30 hectares por hora. Ou seja, você vai deixar de pulverizar 15 hectares por cagada de entupimento no bico. E o primeiro deles, que é o que você deve limpar todo o reabastecimento, é o filtro de sucção. Ele tem esse nome porque ele está na linha de sucção da bomba. Após o filtro, nós já temos a bomba que causa recalque sobre o volume pulverizado. Então o filtro, eu vou limpar um aqui, os outros são parecidos, tá certo? O procedimento para limpeza de filtro, é óbvio que eu vou fechar o circuito hidráulico do pulverizador, porque se eu não fechar o circuito hidráulico, vai continuar saindo água aqui no filtro após eu retirá-lo para a limpeza. Então eu faço a limpeza do filtro e água corrente. É óbvio que eu vou fazer isso no ponto de abastecimento que precisa ter uma água corrente, ou mesmo usando uma escova de cerdas de limpeza, caso haja necessidade, antes da reposição do filtro, do elemento filtrante no filtro. Essa é uma bomba de pistão, é uma bomba de deslocamento positivo. É uma bomba que recalca o fluxo para frente e se por algum motivo houver um corte, uma interrupção do circuito hidráulico, por exemplo, um entupimento, uma mangueira que entorta ou torce, a bomba ela não deixa de recalcar. E o problema é que a água, o fluido água, ele é pouco compressível. E nesse sentido, alguma coisa vai explodir. Tá certo? Diferente das bombas que existem na grande maioria dos autopropelidos que tem ao nosso redor. Elas não possuem bomba de deslocamento positivo como uma bomba de pistão. Os outros pulverizadores, eles possuem bomba centrífuga, que não é uma bomba de deslocamento positivo. Que se por algum motivo o circuito hidráulico for interrompido por uma mangueira que se torceu ou aconteceu algo do tipo, o circuito não vai explodir. Vai haver um aumento de pressão, vai haver o aviso lá para o operador, mas não vai haver uma emergência imediatamente. Diferente desse aqui. Se houver algum entupimento, por algum motivo interromper o fluxo, alguma coisa vai estourar e muito provavelmente vai ser uma mangueira que vai se soltar, mas você vai ser obrigado a fazer uma manutenção depois, porque vai estourar a mangueira. Qual é a vantagem dessa bomba de deslocamento positivo? Tem uma vantagem muito importante. São pressões elevadas que muitas vezes eu quero aplicar. Por exemplo, nós vamos falar de pontas em uma outra aula, mas se eu estiver usando uma ponta do tipo cone, principalmente cone vazio, é uma ponta que eu vou querer uma pressão maior, 90 libras por polegadas quadradas, 120 libras por quadrado. E para que isso ocorra, eu preciso que a bomba consiga recalcar essa pressão. E nem sempre uma bomba centrífuga, como nos autopropelidos, consegue chegar a 4 bar, 5 bar. Nem sempre. Né? Então essa é uma grande vantagem. É por esse motivo que na grande maioria dos turboatomizadores, que esse é um pulverizador de barra, turboatomizador é aquele pulverizador para culturas perenes. Na grande maioria dos turboatomizadores, nós vemos bombas de deslocamento positivo, nós vemos uma bomba com pressão, com pistão. Porque nesses pulverizadores, nós na grande maioria das vezes usamos pontas do tipo cone, vazio, para fazer a pulverização no meio da massa do dossel da cultura perene. Então essa é uma bomba de deslocamento positivo. Ora, a bomba de deslocamento positivo tem um grande problema prático. E o grande problema prático da bomba de pistão, esse tipo de bomba, é que ela dá, no momento do giro da bomba, ela dá recalque com períodos e tempos espaçados. Ou seja, dá picos de pressão e abaixa a pressão. Mas isso em coisas de milissegundos, tá certo? O fato é que nesse tipo de circuito hidráulico tem que haver, olha o verbo, tem que haver um componente muito importante que é a câmara de compensação, essa que eu estou apontando agora. Então toda bomba que tem
um deslocamento positivo, principalmente as bombas de pistão, possui uma cama de compensação associada ao circuito hidráulico.